Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Agora nós estamos começando mais um ano, né? O primeiro vídeo do ano de 2021. Então, antes de mais nada, né? Quero desejar feliz ano novo para todos e que nesse ano, que é o lema da nossa igreja, o tema da nossa igreja é o ano de servir, que nós possamos aprender a cada dia mais a servir o nosso Deus e também aos nossos irmãos, amém? Então, vamos estar orando para a gente começar o nosso estudo? Então, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento, Pai, eu quero pedir para que o Senhor possa estar nos guiando nesse estudo, Pai, e que nós possamos, Pai, nos sentir à vontade, Pai. Que nós possamos, Pai, sentir também o desejo de ler a Tua Palavra e de buscar a Tua Palavra. E quando o Senhor está conosco e quando o Senhor está nos guiando dentro desse estudo, Pai, nós nos sentimos, Pai, à vontade de conhecer e a vontade de nos aprofundar cada vez mais naquilo que o Senhor nos deixou, que é a Palavra. Deus, que o Senhor possa, nesse momento, saltar aos nossos olhos aquilo tudo que o Senhor tem para nos dizer dentro desse estudo, Pai, e que nós possamos sair daqui melhores da forma como nós começamos esse estudo. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, família? Então, ano passado, em dezembro, nós terminamos o último vídeo que nós fizemos foi sobre o Evangelho de João, né, o capítulo 2. Só para a gente relembrar, nós começamos os estudos agora sobre o livro, o Evangelho de João. Nós vamos falar sobre cada capítulo, então cada semana é um capítulo que nós iremos estudar. Nós já falamos sobre 2, se você quiser, se você ainda não viu, você pode ir lá na nossa lista, na nossa playlist, e conferir lá e assistir esses 2 vídeos, não só esse, mas todos os outros vídeos que nós temos sobre o milagre de Jesus, sobre as parábolas de Jesus e tantos vídeos de estudos. Você pode ir lá, se você não assistiu algum, vai lá e assiste, indica para alguém, manda para alguém. Como de costume, eu quero pedir para que você possa curtir o canal da nossa igreja, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa também se inscrever, no nosso canal, para que a gente possa cada dia mais crescer e que que esses vídeos possam chegar a mais pessoas. Então, chega de enrolação, vamos lá para o nosso vídeo. Nosso estudo de hoje está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Então, peço para que você possa abrir a sua Bíblia, já pega o seu caderno, já pega a sua caneta e que a gente vai estudar esse capítulo 3 hoje. Eu vou lendo alguns grupos de versículos e aí a gente vai comentando sobre ele e a gente vai se aprofundando um pouco mais sobre cada um, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então aqui nós já temos um encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos fariseus. Como nós já estudamos, como nós já falamos, fariseus, ele era um dos grupos, uma das seitas que existia dentro do judaísmo. Existiam tantos fariseus como saduceus, zelotes e tantas outras seitas que existiam dentro do judaísmo, que eram umas vertentes de cada um, como cada um cria, como cada um estudava e lia e interpretava a Torá. E os fariseus eram o que tinha de maior número dentro do judaísmo. Então Nicodemos fazia parte desse grupo, do grupo dos fariseus. E ele era um dos principais dos sacerdotes. Ou, em outras versões, dizem que ele era um príncipe dos sacerdotes. Então ele não era qualquer um dos fariseus. Ele era um fariseu de grande, que era uma pessoa grande lá dentro, que tinha uma certa influência lá dentro. Então, versículo 2, este de noite foi até Jesus e lhe disse. É interessante a gente ver esse versículo 2 falando que foi de noite, porque por Nicodemos ser um fariseu, e o fariseu também ele era um mestre da lei, por ele ser um mestre da lei, ele não poderia ser visto em público durante o dia por outras pessoas, ele conversando com Jesus, que já estava fazendo alguns sinais. Nós já vimos que Jesus começou há pouco tempo aqui no nosso estudo, começou o seu ministério. Então ele não poderia ser visto à noite falando com alguém que se dizia o Filho de Deus, que se dizia o Cristo, que se dizia
o Messias. Então, por isso que ele procura Jesus no meio da noite. Versículo 2 continua, Nicodemos falando. Rabi, Rabi quer dizer mestre também, tá? Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Só um parêntese aqui, eu estou lendo na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, tá? Então, para que você possa saber a versão que eu tô usando, essa daí, se você quiser acompanhar a leitura com ele, eu acho que fica mais fácil se acompanhar na mesma versão. Então, Jesus respondeu, versículo 3, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aqui Jesus ele começa a introduzir e entra na conversa, porque Nicodemos fala que Jesus ele é o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que ele estava fazendo, os sinais e maravilhas que Jesus estava fazendo, ninguém pode fazer se não vier da parte de Deus. Aí Jesus ele entra na conversa e começa a falar com ele e falar algumas coisas que Nicodemos estava precisando ouvir. Jesus fala, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então aqui Jesus ele fala e Nicodemos, parecido com o que os discípulos faziam, Nicodemos não entende a profundidade daquilo que Jesus estava dizendo. Então Jesus ele fala, em verdade, lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o que Nicodemos faz? Ele traz isso para o plano terreno, para a carne. Ele pega e fala assim, mas como pode alguém nascer de novo sendo velho? Como que eu posso entrar na barriga da minha mãe de novo para nascer? É isso que Nicodemos entende do que Jesus fala. Então você percebe que as pessoas ao redor de Jesus não conseguiam entender a profundidade daquilo que Jesus estava falando, nos ensinando e até nos alertando. Versículo 4. Nicodemos perguntou. Versículo 5, desculpa. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então agora Jesus ele explica um pouco mais, ele abre o leque, ele fala assim, quem não nascer da água e do Espírito, então não é da vontade humana, não é da carne, mas é da água e do Espírito. O que é a água e do Espírito? A água é do batismo, faz menção ao batismo, e o Espírito é do Espírito Santo de Deus, nascer do Espírito, não nascer da vontade da carne, mas nascer do Espírito. Assim como lá no capítulo 1 de João, ele diz isso daqui, no versículo 13, 1:13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então é disso daqui que Jesus está falando. Nascer da água e do Espírito, não nascer da vontade da carne, não nascer do homem e da mulher, mas nascer do Espírito, do próprio Espírito de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Percebe? Nicodemos ainda não consegue entender o tamanho da profundidade daquilo que Jesus está explicando, que é do novo nascimento, do nascimento que depois, lá em Paulo vai explicar muito melhor, que Paulo tem mais tempo para isso, né? Para poder escrever e aprofundar mais nesses assuntos. Nós vamos ver que Paulo sempre fala do nascer de novo, a velha criatura, o velho homem, agora tudo se fez novo. Tudo isso Paulo vai aprofundar mais nas suas cartas, que depois, numa outra oportunidade, nós podemos estudar também as cartas de Paulo. Na realidade, nós já estamos estudando uma das cartas de Paulo, que está na Escola Dominical. Se você também pode acompanhar a nossa Escola Dominical, todo domingo de manhã, às 9h30 da manhã, tem lá a nossa Escola Dominical. Paulo ele aprofunda mais nesse assunto do nascer de novo, da nova criatura. Versículo 9. Então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Aí Jesus dá um puxão de orelha em Nicodemos, fala assim, pô, você ensina o povo, você tem esse momento de ensinar o povo e de levar o povo a entender, você tem essa obrigação de clarear a Torá, clarear o texto bíblico, clarear os mandamentos que Deus deixou, e você não compreende essas coisas. Em verdade, versículo 11, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunhos do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então o versículo 12 diz, se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Então Jesus ele fala assim, eu estou falando de uma coisa simples, de uma forma mais simples possível para que você possa entender, e você não está entendendo. Como que você quer que eu fale sobre as celestiais? Quando eu começar a falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está vindo, que o reino de Deus já se faz presente, como que você vai conseguir entender a grandiosidade do próprio Filho de Deus vindo, se encarnando, morrendo para pagar pelos nossos pecados e depois ressuscitando, e depois Jesus irá voltar para nos buscar, todas essas coisas celestiais. Como que vocês vão entender se vocês não entendem o básico? O profundo, com certeza, você não vai entender. Falando isso, não para qualquer pessoa, não era para o público em geral. Ele estava falando para um mestre da lei, para um fariseu, para um dos principais dos fariseus. Então não era para qualquer pessoa que Jesus estava falando isso, que essa pessoa deveria ter um conhecimento muito maior daquilo que Jesus estava falando. Versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui Jesus ele pega e faz a menção da morte dele, né? Fazendo uma comparação com o que aconteceu lá no deserto com Moisés, quando Moisés ele levanta uma serpente no deserto e essa serpente cura toda a doença que o povo tinha ali no deserto. Então ele pega e faz essa comparação com essa serpente, que Jesus, ele não é a serpente, mas Jesus sendo levantado para curar o mundo, entendeu? E o versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí entra o versículo principal desse capítulo, provavelmente é o texto mais conhecido do Novo Testamento, talvez da Bíblia toda, e que é muito profundo, que as pessoas às vezes falam e não entendem a profundidade desse texto, que é o capítulo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos parar aqui e vamos pensar um pouco. Lembra no começo do capítulo 3 que Jesus está conversando à noite com um fariseu. Esse versículo 16, ele é interessante porque ele é tão conhecido e ele é tão famoso, e como eu já disse, ele deve ser um dos mais famosos da Bíblia, todo mundo sabe esse daí de cor, mas é interessante que Jesus não falou esse versículo, né? Não falou isso para uma multidão, para os seus discípulos, em um dos seus sermões, não, Jesus não fez nada disso, ele falou para uma única pessoa à noite. Não tinha ninguém perto, era somente ela e Jesus fez essa revelação que às vezes a gente não consegue entender. O versículo 16, porque Deus fala do tamanho do amor de Deus para com a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então fala que Deus ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse era
o principal foco, o principal objetivo, a principal missão de Jesus aqui na Terra. Era nos dar a vida eterna, era morrer por nós, perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Algo que mais para frente Paulo também ele pega e disserta muito bem sobre isso, sobre a vida eterna, sobre o sacrifício de Jesus, lá na carta aos Romanos, que é uma das cartas que eu mais gosto também de ler. Lá Paulo ele pega e fala muito bem, explica muito bem sobre isso. Mas Jesus é a primeira vez que Jesus pega e faz uma declaração dessa para uma única pessoa. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus ele veio não para nos condenar, mas para nos salvar. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui Jesus ele encerra essa aula sobre a salvação, sobre o amor de Deus, sobre a missão que o Messias, que o Cristo tinha aqui na Terra, o porquê ele foi enviado. Jesus encerra tudo isso falando das obras do homem, que diz, versículo 20, todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então aquele que pratica o mal, aquele que peca, aquele que comete pecado, ele sempre está afastado da luz, ele não quer estar nos holofotes, porque quando a luz brilha sobre ele, ele vai ser reprovado. Jesus vai olhar para ele, Deus vai olhar para ele e vai ver os pecados que estão nele. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, ele está ali perto de Jesus, para que as suas obras sejam manifestas, porque essas obras, elas são feitas em Deus. Presta atenção, são feitas em Deus, não é por Deus, não é nada disso, mas é em Deus. As nossas obras são feitas em Deus. Na nossa igreja, nós estamos no ano de servir, é o tema da nossa igreja esse ano. E as nossas obras para o nosso Deus, o nosso serviço para o nosso Deus, tem que ser feitas em Deus. Não é para que os outros vejam, mas é para ser feitas em Deus. Porque quando nós fazemos as nossas coisas em Deus, nós estamos perto da luz. E nós que praticamos isso, nós que praticamos essa verdade, nós que começamos a servir e trabalhar para o reino, nós fazemos em Deus. Não para Deus, mas em Deus. As coisas têm uns capítulos depois aqui em João, nós vamos ver depois, em Romanos também, Paulo também fala sobre isso, que quando nós estamos enxertados na videira, quando nós estamos na videira, que é Cristo, quando nós estamos juntos com Cristo, nós somos alguma coisa, nós conseguimos dar frutos, nós conseguimos fazer as coisas, mas é quando nós estamos nele, quando nós fazemos as coisas nele, quando as coisas são feitas nele, entendeu? Versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Aqui é interessante nós pararmos também a entender que Jesus ele não batizava ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos de Jesus que batizavam as pessoas. Jesus mesmo não chegou a batizar ninguém deles, mas eram os discípulos que batizavam. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Esse João aqui não é o João discípulo, é o João, não é o João apóstolo, né? É o João Batista, João o Batista, aquele que batizava. Pois João ainda não havia sido preso. Então aqui o João apóstolo ele dá um mini spoiler, né? Dizendo que João ainda não tinha sido preso, então daqui a alguns capítulos nós vamos ver que João vai ser preso e vamos ver depois o que vai acontecer com ele. Versículo 25.
Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Aqui é interessante, porque nós já falamos disso no capítulo 1, sobre a parte do batismo, para que serviu o batismo e de onde surgiu esse batismo. Se você não assistiu, vai lá no primeiro vídeo dessa série de estudos que nós estamos fazendo, João capítulo 1, que eu falo lá e eu falo um pouco mais com detalhes sobre essa parte do batismo, mas só para a gente ter uma noção aqui rápida, o batismo, os judeus eles entendiam o batismo como fosse uma purificação. Era uma forma de se purificar cerimonialmente. Então, aí ele pega nesse versículo 25 e diz: então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Então, para que realmente existia esse batismo? Por que os discípulos, tanto de João quanto de Jesus, eles tinham que ser batizados? Era para purificação mesmo? Era para quê? O que era? Então, pintava essa dúvida no meio deles. Versículo 26. E foram até João e lhe disseram. Então, eles foram até João e perguntaram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Então, aqui eles estão fazendo menção ao capítulo 1 do que nós falamos sobre quando João Batista ele batiza Jesus. João respondeu, versículo 27. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então João de novo dá testemunho sobre Jesus. João de novo ele pega e fala que ele não é o Cristo. E aí João ele pega e faz uma nova analogia, compara Jesus como se fosse o noivo, que é a mesma coisa, de novo citando Paulo aqui, que Paulo faz nas suas cartas. Ele nos compara como noiva de Cristo, né? Que Jesus é o nosso noivo e ele vem nos buscar para que nós possamos vai ter as bodas do Cordeiro quando Jesus vier nos buscar e nós iremos viver com eles para sempre. Nós somos a noiva, Jesus é o noivo. Então João Batista é o primeiro que vai fazer aqui no Novo Testamento, é o primeiro que vai fazer essa analogia de Jesus sendo o noivo e ele, no caso, sendo o amigo que está ali junto do noivo e que se alegra com o noivo. Então João Batista faz essa analogia e é interessante como ele pega e usa essa forma de ilustrar o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Aí o versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Aqui ainda João Batista falando. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquele que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então, João Batista está falando sobre a grandiosidade de Jesus, quão Jesus é grande. Então, está falando que ele vem das alturas e certamente está acima de todos. Então, Jesus ele é o ápice. Jesus é a primazia de toda criatura, né? Como é dito. Versículo 33. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então aqui, João Batista, primeiro ele fez a analogia de Jesus sendo o noivo, e agora ele faz uma analogia de Jesus sendo o próprio Filho de Deus, aquele enviado por Deus, aquele a quem Deus creditou todas as coisas, aquele em quem Deus depositou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, e nada daquilo que foi feito se fez se não fosse por causa dele. Então João Batista ele pega e dá esse testemunho falando que Jesus ele é o próprio Filho de Deus, que também é uma das primeiras vezes, se não for a primeira vez, que Jesus não por ele mesmo, mas alguém dá esse testemunho dizendo que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que foi enviado do céu para poder viver aqui na terra entre os homens encarnado, mesmo sendo Deus,
e vivendo aqui na Terra. Então assim se encerra esse capítulo 3. Esse capítulo 3 é muito bom, ele é muito importante. Eu peço que você possa voltar e ler todo esse capítulo de novo e que você possa focar mais nessa parte do versículo 16 até o 21, que é onde é o centro do capítulo, é onde nós tiramos todo o conteúdo, é onde está a base de tudo desse capítulo 3, é onde tem a mensagem mais importante que diz do tamanho do amor de Deus para conosco e da missão que Jesus teve de viver aqui na Terra e morrer por nós e pagar pelos nossos pecados. Amém? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido, que você tenha cada vez mais vontade de ler e estudar e entender e se aprofundar um pouco mais nos ensinamentos que Jesus fez, principalmente nesse ensinamento que Jesus, essa aula que Jesus dá para Nicodemos. É muito interessante que Jesus está ali, só ele e Nicodemos. Imagina essa cena, só você e Jesus ali, Jesus ensinando as coisas para você e você olhando maravilhado e sem entender nada daquilo que ele está falando, somente tentando pegar aquilo que ele está falando, mas não entende, e Jesus cada vez mais tentando te ensinar. É muito interessante isso. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.